Vamos lá, pessoal. Parte 4 da nossa aula de RADs, então, dando continuidade. Na última aula, a gente começou a analisar a tabelinha que faz a gente diferenciar as lesões de RADs 3, de RADs 4 e RADs 5. Agora a gente vai focar nesses itens aqui que estão nessas linhas. Washout, presença de cápsula e limiar de crescimento. Essas três características são especialmente importantes porque é baseada na quantidade deles que a gente faz o julgamento final. Se tem nenhum desses achados, um, dois ou mais. Começando pelo washout, então. O washout é, por definição, a redução do realce de um achado em função do tempo. Hoje a gente vai caracterizar esse achado baseado na presença de hiporrealce na fase portal ou na fase tardia, preferencialmente na fase tardia, porque algumas lesões apresentam um washout mais tardio. Então, se você olha na portal e ela não fez o washout, você tem que olhar na tardia, porque se você se guiar somente pela fase portal, algumas que lavaram mais devagar e só ficaram mais escuras na tardia, você pode deixar passar. Então, se tiver que escolher, sempre olhe a fase tardia. Esse nome pode ser usado tanto para lesões que apresentam hiperrealce arterial, quanto ISO ou hiporrealce arterial. Esse é um conceito que algumas pessoas têm dificuldade para entender. Eles acham que o washout só pode acontecer naquela lesão que ficou muito branca, muito densa, muito alto sinal na fase arterial. Não, mesmo que ela tenha ficado escura na fase arterial, se ela ficar muito escura na fase portal e na fase tardia, você ainda pode usar esse nome. A gente vai ver exemplos aqui que vai deixar mais fácil de entender. Isso pode ser chamado para uma característica parcial ou total do achado. Não precisa ser o achado completo. Se tiver alguma parte apresentando essa característica, a gente já chama de washout. Imagens para ficar mais claro, então. Cada coluna representa uma sequência de exame, pré, arterial, portal e tardio. Percebam que o X da questão, a gente está tendo a fase portal e a fase tardia. Se ela estiver mais escura que o restante do parênquima em alguma dessas duas fases, você já caracteriza como padrão em washout. Nessa imagem aqui, as três lesões apresentam hiperrealce arterial, mas isso é indiferente. Se você olhar na fase portal e na fase tardia, não importa qual foi a característica de realce arterial. Se estiver mais escura, você vai caracterizar como washout. A última linha mostra aquele aspecto circular no fígado, que é somente para lembrar a gente que os nódulos cirróticos podem dificultar um pouquinho a análise. Nesse exemplo, nessa imagem, ele mostra lesões em que apenas uma parte da lesão apresenta essa característica de washout. E outra coisa que eu chamo a atenção para vocês, prestem atenção na coluna arterial. Vocês verem na segunda e na terceira linha, nós temos lesões que não apresentam hiperrealce arterial, que estão parecidas com o fígado ou até mais escuras que o fígado. Mas como eu falei para vocês, não interessa o padrão de realce arterial. Se você olhou na fase portal e na fase tardia e apresenta áreas mais escuras, continua sendo caracterizado como washout, apesar de não ter hiperrealce arterial. São coisas independentes. Por fim, o que você não vai chamar de washout. Prestem bastante atenção nessa primeira linha. Uma lesão de hiperrealce arterial, que ficou mais clara que o restante do parênquima, e percebam que ela até perde um pouquinho do contraste, um pouquinho do sinal, na fase portal e na fase tardia. Dá vontade de chamar de washout, mas a gente não vai chamar de washout. Por quê? Porque ainda está parecido com o parênquima. Em nenhum momento, em nenhuma parte da lesão ficou mais escuro que o parênquima. Portanto, você não vai caracterizar como washout. E ali embaixo é o mesmo raciocínio, só que é somente para uma parte da lesão. Então, o pulo do gato é estar atento na fase portal e na fase tardia, porque tem que ter ficado mais escuro do que o restante do parênquima. Imagens para ficar mais claro. Na primeira linha a gente vê hiperrealce arterial, comparando na última coluna na fase tardia, ficou mais escuro, então a gente chama definitivamente como característica de washout. Na segunda linha a mesma coisa, e na terceira linha um exame mais duvidoso, que fica difícil de dizer se tem hiporrealce na fase tardia ou não. Justamente por isso, em caso de dúvida, a recomendação é que você não caracterize como washout, porque o washout é uma característica muito sugestiva para hepatocarcinoma, então, na dúvida, é melhor não dizer que tem. Vale lembrar que a recomendação é que a avaliação seja feita de um modo visual, ou seja, você não é obrigado a utilizar ROI, curva, técnica de subtração. Basta olhar com os próprios olhos mesmo para chegar à conclusão. Classificação desse achado sempre vai ser uma lesão de RADS 3, de RADS 4 de RADS 5, ou seja, nunca vai estar presente em uma lesão benigna. E uma cilada que a gente tem que estar atento é a presença de washout periférico. Toda lesão que apresenta o washout periférico favorece a categoria de RADS M, porque esse é um achado característico do colangiocarcinoma. Ou seja, você chama de maligno, mas não necessariamente um hepatocarcinoma. Agora, para a segunda característica, que é a presença de cápsula. Cápsula, por definição, é um halo periférico de hiperrealce na fase portal ou na fase tardia. Para você usar essa característica, definitivamente esse halo tem que ser mais espesso e visível do que a margem do achado na fase pré-contraste.
existe uma confusão entre termo cápsula, pseudocápsula, mas isso é uma discussão mais a nível patológico. O que o Lihares diz é que ele pode ser usado na radiologia qualquer um dos dois termos. Então prestem atenção aqui, novamente as 4 colunas, arterial, portal e tardia. O segredo é sempre estar de olho na fase portal e na fase tardia. Se você apresenta um halo de realce que é mais evidente nessas fases do que era na fase pré-contraste, você vai caracterizar como presença de cápsula. Não importa o que a gente vê na fase arterial. Perceba que aqui nas diferentes colunas a gente tem lesões que não apresentam muito realce periférico na fase arterial e tem alguns que apresentam o grande realce periférico na fase arterial, que nem na terceira linha. Mas o segredo é essa característica se manter tanto na fase portal quanto na fase tardia. Estando presente na fase portal e na fase tardia é que você chama de cápsula. Pensamos ali na última linha, que é um exemplo do que você não vai chamar de cápsula. Justamente uma lesão que forma um halo bastante bonito na fase arterial, mas que não persiste, que se perde. Nesse caso, você não chama de cápsula. Então, o segredo é sempre estar atento à fase portal e à fase tardia. Lesões que apresentam cápsulas são no mínimo Lihares 3, ou seja, nunca serão benignas. Em geral, o segredo, como eu falei para vocês, lembrar de ver a fase tardia, em geral, mais na tardia do que na portal, geralmente porque o realce é progressivo. E na dúvida, a gente não vai caracterizar, exatamente como a gente viu no washout. Imagem de tomografia para ficar mais claro para vocês. Aqui a gente tem as 3 fases, um pouquinho difícil de ver na pré, na arterial a lesão começa a se encher, e na fase portal, percebam como aqui a gente consegue ver esse halo periférico muito mais fácil do que a gente via no resto das outras fases, e na fase tardia também fica mais fácil de ver. Na linha de baixo a gente tem um exame que está até mais bonito. Se a gente vê na fase portal, começa a aparecer esse halo periférico de realce, e na fase tardia definitivamente a gente consegue ver. Então a gente caracteriza como cápsula positivo. Algumas ciladas que a gente tem que ter em mente. Lembra que eu falei para vocês que para a cápsula não importa muito o padrão arterial, porque existe justamente um outro achado que é chamado Corona Enhancement, um realce do tipo coronal, do tipo em coroa, que é caracterizado justamente por um realce periférico que é mais visível na fase arterial, mas que vai se perdendo na fase portal e na fase tardia, vai ficando iso-intensa ao restante do parênquima. Esse é um critério auxiliar, um critério ancilar de malignidade, não é um critério maior. Então a presença dele fala a favor de malignidade, mas não é a mesma coisa que cápsula. Outras ciladas que a gente tem que estar atento é a alteração perfusional. Em geral, a alteração perfusional também apresenta uma tendência a ISO, vamos seguir uma característica similar ao restante dos vasos. E a gente vê aqui os 2 exemplos então. Corona Enhancement, a gente vê que na fase arterial ela se torna bastante visível, mas na fase portal e na fase tardia ela vai se perdendo. Então, não dá para chamar de cápsula. A cápsula, só para vocês lembrarem, está aqui embaixo. Ela vai ficando mais evidente nas fases tardias. E a última linha é o exemplo de alteração perfusional. Perceba que ela é bastante visível na fase arterial, mas ela vai se tornando ISO nas outras fases, se misturando com o restante do parênquima, como todo tipo de vaso. E por fim, o limiar de crescimento. O limiar de crescimento é definido como o crescimento de uma lesão de pelo menos 5 milímetros e um desses dois. Se você está comparando com um exame que foi feito há 6 meses ou menos, tem que ter crescido pelo menos 50%. E se foi feito há mais de 6 meses, tem que ter crescido pelo menos 100%. Então percebam só as duas coisas, pelo menos 5 milímetros. Você passou de 3 para 5 milímetros, você ainda não vai chamar de realce suspeito, porque é uma variação dentro de lesões muito pequenas ainda. E sempre tem que prestar atenção em quando foi feito o exame que você está comparando. Esse critério deve ser utilizado somente para nódulos ou massas, que são as estruturas que têm tridimensionalidade para você conseguir medir bem o tamanho e fazer esse tipo de comparação. E de preferência sempre comparar no mesmo plano e na mesma fase. Então, se você está medindo agora na fase portal numa tomografia, busque fazer a comparação com a fase portal tomografia no último exame. Se você não tem condições, você pode extrapolar essas regras e o ideal é que não haja comparação entre tomografia e ressonância, por causa de variações entre as técnicas, mas se só tiver isso, vai isso mesmo. Tenha permissão do Lihares. No caso de massas novas, então você tem um exame anterior que não tinha nada e agora apareceu uma massa. Se a lesão que você está vendo na sua frente agora mede pelo menos 1 centímetro, não interessa o intervalo de tempo, se ela foi feita 6 meses, 1 ano, 3 meses, não importa. Se você tem uma lesão nova com esse tamanho, ela já é suficientemente suspeita para você caracterizar como limiar de crescimento suspeito. Agora, se ela mede menos que 10 milímetros, você não considera como crescimento suspeito. Você não vai pontuar nesse critério e vai usar os outros critérios para caracterizar a lesão. Então, aqui a imagem que resume tudo o que a gente falou. Se no exame atual você está vendo uma lesão, você vai buscar o exame anterior. Se ele foi feito há 6 meses ou menos,
para você pontuar como limiar de crescimento positivo, tem que ter aumentado pelo menos 50%. Agora, se o exame anterior, ali na segunda linha, foi feito há mais de 6 meses, esse crescimento tem que ter sido maior, tem que ter sido pelo menos 100%, ou seja, ela tem que ter pelo menos dobrado. E por fim, se essa lesão é nova, você vai olhar no exame anterior, não tinha lesão nenhuma, você vai pontuar como limiar de crescimento positivo se tiver pelo menos 10 milímetros dessa nova lesão. Aqui uma tomografia para ficar mais claro para vocês. O primeiro exame, essa lesão media 18 milímetros e depois ela cresceu para 37 milímetros. Então ela mais que dobrou, então com certeza ela já atingiu o limiar de crescimento, já pontua nessa categoria. E baseado em todas as categorias que a gente viu nessa aula e na aula anterior, nós vamos cruzar na tabela para conseguir definir a categoria final. Percebam que tem uma célula aqui que é especialmente confusa, que separa LIRADS 4 e LIRADS 5. É porque aqui a gente tem uma subdivisão bastante especial do LIRADS 5. Existe a categoria LIRADS 5G, que quando essa lesão aumentou pelo menos 50% em até 6 meses, um exemplo parecido com o que eu mostrei para vocês aqui nas imagens, e o LIRADS 5 ultrassonográfico, que é um nódulo que foi visto no ultrassom de rotina, o ultrassom de rastreamento para o câncer. O paciente veio fazer esse exame de imagem que está sendo laudado agora justamente por causa desse achado. Esse achado apresenta o washout. Então, o somatório de todas essas categorias permite que você coloque nessa célula, LIRADS 5 ultrassonográfico. E por fim, existem ainda critérios auxiliares e categorias de desempate, que para quando estiver na dúvida você conseguir fazer o julgamento final. Mas isso tudo é tema para a próxima aula, então a gente está quase agora no final. Só mais um pouquinho para o final e a gente termina o nosso jogo. Continuem atentos, não desistam, está acabando. Muito obrigado.